Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema O Imigrante e a Sua Vida de Oração, com base na pergunta enviada pelo Fernando da cidade de Ubor. Vamos lá então à pergunta do nosso ouvinte. Pastor Pedro, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: Orai sem cessar. O outro texto na Bíblia, em Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Em geral, na minha vida, eu tenho que falar com Deus o dia todo, não como uma oração formal, mas como uma conversa de acordo com os eventos que vão acontecendo no meu dia. Eu agradeço, eu peço, às vezes eu reclamo e também oro por pedidos de amigos, mas tenho percebido que faz tempo que Deus não responde às minhas orações. O que quer dizer o versículo "Por que pedis mal"? Existe uma maneira correta ou mais eficiente de orar? Diz aí então, pastor Pedro, o que o Fernando quer ouvir, de acordo com a palavra de Deus. Olá, Márcio, como você está? Tudo bem? Olá, querido ouvinte, amados irmãos que nos acompanham aqui no programa O Evangelho na Real. Eu sou o pastor Pedro Lino. Aqui essa pergunta é uma maravilha, uma pergunta abençoada. Esse Fernando aí, eu acho que eu conheço ele é meio pecador, mas vamos lá, é um pecador redimido. Fernando, obrigado pela pergunta, meu querido, Deus te abençoe. A sua pergunta é interessante. Você faz algumas afirmações na sua pergunta que realmente são verdadeiras. Nós precisamos entender que a oração não é uma mudança do que nós somos, uma entrada dentro de um recinto sagrado, mas a oração deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A oração deve fazer parte dos nossos afazeres diários, mas também ela deve se comportar como um diálogo com um amigo, com uma pessoa que está próxima de nós, que se preocupa conosco, que cuida de nós. Mas também a oração deve ter esse lado de reverência, de olhar a Deus como nosso Senhor, como o Deus Todo-Poderoso. Nós também devemos estar sempre com temor e tremor, porque Deus é aquele que sonda os nossos corações, aquele que conhece as intenções da nossa alma. Então a oração precisa buscar esse equilíbrio, ela precisa buscar o equilíbrio entre ser aquele momento do nosso amigo, do nosso companheiro de caminhada, mas também aquele momento em que nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, que merece e que nós devemos a Ele todo respeito, toda consideração. Mas a sua pergunta é interessante, né? Por que existem orações que Deus não escuta? Ou por que existem orações que Deus rejeita essas orações? E por que nós pedimos mal? Então eu queria aí voltar um pouco no texto que você citou, que foi a carta a Tiago, e queria ler do versículo 1 até o versículo 4. A sua citação está no versículo 3, e eu quero retomar a sua citação para a gente falar alguma coisa sobre esse texto. Diz o seguinte, Tiago 4:1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós, pastores que buscam na palavra de Deus uma resposta, ou buscamos a palavra de Deus como regra de fé e prática, a gente tem percebido que a maioria das nossas reuniões de oração se tornaram, na verdade, grandes emulações, imitações daquilo que as pessoas faziam no terreiro de macumba. As pessoas tinham os seus desejos, as suas necessidades, e elas iam lá para a igreja, ou iam para o terreiro de macumba
para que o pai de santo fizesse a vontade delas, fizesse a vontade delas e que, de alguma forma, obedecesse à vontade delas e que fizesse com que elas ficassem felizes. É um marido melhor, é uma esposa melhor, é uma empresa que dá lucros, é um dinheiro que precisa ganhar, um problema que precisa ser destravado. Todas essas coisas, e quando essas coisas são os principais motivos de oração nossos, revelam que o nosso coração não está focado na glória de Deus, mas revela que o nosso coração está focado no nosso bem-estar. E quando isso acontece, nós deixamos de ser servos, nós deixamos de ser cristãos. Então, a maioria das reuniões de oração, e eu tenho falado isso muito categoricamente, tem se tornado, sim, imitações daquilo que acontecia no centro espírita, no terreiro de macumba, onde você faz lá os rituais e consegue obter o que você quer. A oração é muito mais profundo do que isso. A oração é um relacionamento com Deus. A oração, na sua maior profundidade e no seu maior significado, a oração é quando nós absorvemos a vontade de Deus. Não é quando nós oramos e mudamos a vontade de Deus ou mudamos uma situação, mas quando nós mudamos a nós mesmos. A oração nos leva, nos traz uma mudança ao nosso coração. É claro que isso não nos impede e não é pecado pedir por um sapato, uma meia, pedir por um novo emprego, pedir para abençoar a sua empresa. Essas coisas não são pecado. Mas se essas coisas são as principais coisas que norteiam o nosso coração, elas se tornam pecado. Nós temos que entender que o nosso irmão Tiago, aqui escrevendo para a igreja de Jerusalém, ele está dizendo: vocês pedis mal, vocês pedem mal, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas quando vocês pedem mal. E ele responde: por que vocês pedem mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Para vocês pedem para vocês pedem para satisfazer os prazeres de vocês. Porque ele vai dizer nos versículos subsequentes, dizendo: vocês são igual ao mundo. Vocês são amigos do mundo, vocês desejam as coisas que o mundo deseja. E é por isso que vocês querem usar Deus para ter as coisas que o mundo deseja. É por isso que igrejas como a Universal, igrejas como a Mundial, elas estão lotadas. Porque as pessoas estão pedindo para quê? Para esbanjar nos seus prazeres, porque elas estão seguindo o mesmo padrão do mundo. O mundo é que pede essas coisas. O mundo é que busca essas coisas. Essas coisas é que faz o mundo feliz. Mas nós não somos assim. Agora, observa o que Jesus diz em João 14, versículos 12 e 14, ou 12 a 14. Olha o que ele diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Aí ele continua: e assim, seja o que for que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha, o que for que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas há um complemento dessa frase. Ela vai dizer: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele termina: se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. E aí você precisa estudar um pouquinho o texto para entender que não é qualquer coisa que eu peço, Deus vai fazer. Não é qualquer coisa que eu peço que Deus vai obedecer. É aquilo que glorifica ao Pai. É aquilo que glorifica a Deus. Então, se a sua oração está buscando que você esbanje nos seus prazeres, que você tenha uma vantagem sobre alguém, ou que você consiga algo, se é para o seu prazer, se é para a sua glória, Deus não vai responder. Para você subir no altar e cantar "A minha vitória tem sabor de mel", não é para isso. Você não vai responder a Deus, você não vai ter a resposta de Deus, Deus não vai te responder se você pede com a intenção do coração ser essa. E Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sonda a intenção do seu coração. Então, pedir mal aqui é quando você pede para satisfazer os seus desejos e puramente para que você seja glorificado. Mas se você pede com fé, crendo em Deus, em nome de Jesus Cristo, para glorificar a Deus, você vai ser atendido.
Deus vai sondar o seu coração, Deus vai sondar o profundo da sua alma e Deus sabe se você está pedindo para glorificar a Deus ou se você está pedindo para glorificar a você. Então saiba que Deus não vai responder tudo o que você quer, mas Deus vai responder tudo o que você quer para glorificar a Deus. É assim que a vontade de Deus será feita na sua vida. E quanto ao mais, continue orando, caminhando no carro, na rua, no sofá, conversando, cozinhando, aonde você estiver, ore, busque a Deus. Deus é o Deus que responde às orações, mas as orações que são feitas para glorificar o nome dele. Pedro Lino, aqui é o Evangelho na Real, tá? Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia. Tchau. Muito bom, pastor Pedro Lino. Queremos agradecer a sua audiência até aqui. A nossa oração é para que você seja abençoado e edificado através de cada episódio. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e suas redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender mais da simplicidade da Palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.